Live de hoje sobre o Fundeb. Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo aqui o Dr. Henrique Ricardo Batista, do Conselho Regional de Contabilidade, um especialista em Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, né? Daqui a pouquinho o pessoal que já está entrando aí, já vamos atualizando vocês sobre o tema de hoje. Como a gente já tem feito, o tema de terça-feira das lives da Megasoft é o aspecto mais de prefeitura, questões de direito administrativo, questões de gestão pública. E na quinta-feira a gente permanece com o projeto do direito eleitoral. Tá bom, pessoal? O tema de hoje, para quem está chegando agora, é Fundeb. Nós vamos conversar com o Dr. Henrique Ricardo Batista, do Conselho Regional de Contabilidade. Ele que compôs o Fundeb, o Conselho do Fundeb entre 2008 e 2012. Estamos aguardando ele entrar. Deixa eu ver qual que é o Instagram que ele vai entrar aqui. Henrique Batista. Já vamos convidar ele aqui. Ok. Já está entrando aqui com a gente. Doutor Henrique, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, doutor Leão? Tudo bom? Tudo tranquilo, tudo em paz. Como é que tá o som? Tá legal? O seu tá ótimo aqui para mim. O meu tá tranquilo também? Tá ótimo, tá muito bom. Tá bom. Tá bacana. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, porque a gente até que conseguiu entrar bem no horário certinho, Tá ótimo. leia aqui o seu currículo, as suas qualificações, para o pessoal te conhecer um pouquinho, tá bom? Tá legal. Pessoal, o tema de hoje, aliás, eu tenho que colocar o tema. Peraí que eu esqueci. Ih, gente, eu tinha que... Era mais fácil eu ter copiado e colado. Vou colocar só assim, Fundeb, para não perder muito tempo aqui, senão meu celular sai do lugar aqui. Fundeb e a pandemia. Gente, tem hora que a gente esquece. Hoje eu estou sem o assessor aqui. Aí eu coloco o comentário e fixo ele. Cadê? O problema é que nem sempre funciona. Eu sou da velha guarda, doutor Leão, então eu tenho dificuldade, muita dificuldade. Olha, eu também sou um pouquinho, viu? Eu sou mais jovem um pouco que o senhor, mas a tecnologia é tanta que a gente tem dificuldade de acompanhar, viu? Para te ser sincero. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o controle social do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica, e o impacto da Covid nas contas públicas relacionadas ao Fundeb, tá? O doutor Henrique Ricardo Batista, é esse o nome completo, né, doutor? Isso. Henrique Ricardo Batista é vice-presidente de fiscalização do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. Ele é contador, administrador, especialista em análise e auditoria contábil pela UCG, hoje PUC, né? E auditoria e perícia contábil pela PUC também. Atua em empresas de grande porte, como Mabel, GSA, Ferrobras, MG e Reimassas. É professor universitário, vice-presidente e presidente do Conselho Estadual do Fundeb entre 2008 e 2012. E eu deixo agora com a palavra o senhor para introduzir esse tema extremamente complexo, mas muito atual e muito importante no momento de hoje. É para você ver, doutor Leão, que é o seguinte, você lê o meu currículo aí, você vê que eu estou na iniciativa privada, né? Como é que eu fui cair dentro de uma contabilidade pública? Porque, na realidade, o Fundeb tem tudo a ver com contador público, com gestor público. Eu também sou administrador. Então, assim, eu fui convidado pelo Conselho Regional de Contabilidade à época para participar do conselho do Fundeb. E logo eu assustei, mas como? Conselho do Fundeb, né? E a gente tem aquele estigma, né? Conselho, essa coisa de conselho funciona mesmo no Brasil. E para mim, o espanto, quando eu cheguei no Conselho lá em 2008, sendo que a legislação do Fundeb foi criada em 2007, né? Foi criada em 2007, pelo meu espanto, que eles entenderam a necessidade de um contador, doutor Leão. Precisa de um contador dentro do Conselho do Fundeb,
Porque, na realidade, a legislação foi criada para praticar o controle social. Então, precisava ter um controle para olhar a prestação de contas. E isso foi uma visão que, na época, o presidente do Conselho teve, depois teve uma presidenta, que ela falou, realmente, e foi na Assembleia Legislativa, conscientizou lá os deputados e da Comissão de Educação, que mudou a legislação, que já existia uma legislação estadual, porque o Fundeb que eu participei foi o estadual. E colocou o contador, e não só o contador, colocou outros organismos, outras entidades que ajudou muito o Conselho. E essa minha entrada no Conselho do Fundeb também provocou, eu também estou colaborando com outros municípios de Goiás. Eu até colaborei até para uma CPI de um município, que eu não vou comentar, doutor Leão, para que os vereadores entraram até contra o prefeito à época, e eu levantei as irregularidades, mas, infelizmente, no Brasil os julgamentos são políticos, né? A técnica, às vezes, é esquecida, o senhor conhece o direito eleitoral, sabe que isso é complicado, a política realmente interfere muito disso daí. Agora, o Fundeb, o que é o Fundeb, pessoal? O Fundeb já estava lá nas disposições transitórias da Constituição, desde 2008, né, que estava lá. Aí ela demorou muito tempo para 2008, 88, né? A Constituição de 88. Então, ela levou lá muitos anos para poder ser regulamentada. Foi regulamentada no governo Lula, o Fundeb. O Fundeb nada mais é do que recursos para aplicar na educação, doutor Leão. Mas não é dinheiro novo, não. A dificuldade que, às vezes, o sindicato tem de enxergar isso, e os professores que querem entender o Fundeb pensam que o Fundeb é um dinheiro novo. Não é. O Fundeb é como se fosse um dinheiro carimbado. Você tem um dinheiro que vai para uma conta financeira separada. Ela é uma conta contábil dentro do organismo do governo, tanto estadual como dos municípios, e essa conta ela é obrigatório gastar com determinadas situações. Então, a legislação já enxerga, fala, é para gastar com isso. Então, esse é o Fundeb. E dentro da legislação, criaram diversas situações que eu quero debater aqui na live, viu, doutor Leão? Bacana. Não, doutor, é bom até a gente explicar nós temos uma audiência que varia muito. Tem servidores públicos, tem colegas advogados, tem gestores também. Então, a gente tem uma audiência qualificada, porque tudo está relacionado com gestão pública e eleitoral, mas, ao mesmo tempo, diversificada no aspecto técnico. Então, é bom a gente explicar. O que o doutor falou até agora, pessoal? Que ele fazia parte do conselho. O conselho... E ele era da iniciativa privada, né? E é até hoje, né, doutor? Mas o que é o conselho? O conselho é justamente um grupo para representar a sociedade na fiscalização, é o controle social. Quando falo em controle social, é o controle nosso, das pessoas, da sociedade. Então, para isso que conselhos são formados. A gente, às vezes, tem até um pouco de preconceito com conselhos. O prefeito Haroldo Naves entrou aí. Grande abraço, prefeito. A gente tem um pouco de preconceito com o conselho, porque às vezes ele burocratiza as coisas. Mas quando bem tocado, bem gerido, e olha que importante, né? Tiveram que modificar a legislação para permitir a sua entrada, a representação de um contador, né? No fundo, fundamental, porque né? A legislação federal, que é a mãe, cada município e cada estado teve que criar a sua própria legislação, mas acompanhando a legislação federal, ela não preveu, não tinha previsão de ter. E o Conselho Estadual, que vamos pensar, pessoal, o tanto de recurso que entra dentro do Estado, e uma parte desse recurso era encaminhado para o fundo do Fundeb. É muito dinheiro. Então, os gestores do Conselho falaram, não, nós precisamos aqui de administrador, contador, engenheiro civil, mas, infelizmente, eles não conseguiram colocar. Mas o contador foi imprescindível. Falaram, gente, o contador tem que entrar, porque é tratado como gestão, é tratado como prestação de contas. E quando eu cheguei no fundo, lá no conselho, doutor, realmente não tinha nada, era uma pilha de papel. Os contadores públicos estão aqui nos acompanhando, sabe? É anexo 10, anexo 11, anexo 12. Quando chegava aquilo lá para os membros do conselho, o que é isso, hein, gente? O que é isso? E eu visitei. E quando eu cheguei em outros municípios, o que aconteceu?
O Ministério Público foi um grande aliado à época, nossa, nesse período. Eu cheguei a ser presidente do Conselho, como foi dito aí na leitura do mini currículo, né, doutor Leão? Eu recorri muito ao Ministério Público e tive um apoio total do Centro de Operacional também no Ministério Público, porque todas as divergências que eu tinha, a legislação está escrito isso, eu ia lá para o Ministério Público. E a gente fez parceria. E o Ministério Público, o próprio Ministério Público, falou assim: Rick, dá para você ir lá em Caldas Novas, falar com a turma lá, tranquilo. Dá para ir em Perinópolis, tranquilo. Vamos para Rio Verde, bora. Você está entendendo? Então, assim, o próprio Ministério Público nos apoiou muito na época, fez evento, trouxe palestrante de fora para falar do Fundeb. Então, assim, foi uma grande ajuda para o estadual, e o estadual conseguiu passar para muitos municípios. A gente fez muitos eventos, né? Muitos que eu falo, muitos mesmo, no Ministério Público, que a gente trazia os conselheiros dos fundos municipais para poder participar. Que eles ficavam assim: gente, o que eu vou fazer com esse tanto de anexo e assim, um monte de folha de pagamento aqui? Lá no fundo estadual, doutor Leão, a gente criou um modelo de prestação de conta, porque a legislação, ela diz o seguinte: é para fazer uma prestação de conta gerencial. Então, não é os anexos que tem que mandar. Eu não sei agora, eu acredito que não tenha mudado, eu dei uma olhadinha rapidinho hoje, eu não vi nada diferente. O TCM não pede a prestação de conta, ele pede uma certidão. É uma crítica construtiva que eu estou fazendo, de repente tem algum conselheiro aí, ou alguém que trabalha no TCM, porque nós tivemos no TCE à época lá, fomos bem recebidos por alguns conselheiros, outros não, porque é um órgão político mesmo, não tem jeito. E eles apoiaram a nossa prestação de conta. Eu lembro, não vou falar nome, citar nome de conselheiro, que na hora que fez o relatório da prestação de conta do governador, colocou na íntegra nosso relatório. Isso, assim, foi um prazeroso demais, sabendo que o nosso trabalho estava tendo valor, porque a gente encontrava. E a secretária de Educação, à época, também tinha um total apoio, porque na legislação, a Secretaria de Educação tem que dar todo o apoio para o Conselho. E como o senhor disse, a gente tem preconceito, eu também tinha. Preconceito é da esquerda, preconceito é partido do trabalhador, tal. Gente, tem nada a ver. Tinha, assim, é claro, tinha todo miscelâneo de pessoas, de todas as visões, pais de alunos. Então, professor, a gente conseguiu colocar deputado, mas infelizmente os deputados não iam, mandavam os seus assessores. Até deputado da Assembleia a gente colocou lá no Conselho, porque a gente queria realmente uma cabeça pensante para ajudar a analisar. E tudo começava com a prestação de conta, que não eram os anexos da contabilidade pública gerencial. E dentro do estadual foi muito bom isso, porque eu consegui colocar um contador à frente da prestação de conta. Cheguei na secretária junto com o procurador do Ministério Público, sem coação, na base do diálogo, doutor Leão, que eu acho que o diálogo é aberto e a gente tem que aproveitar o que está na legislação e conseguir colocar um contador. Que alívio, que prestação de conta que ele fazia para nós. E a gente pegava, e era normal, gente, também. A interpretação da legislação, o senhor é advogado, doutor, sabe disso. Às vezes a gente interpreta a legislação de forma equivocada. E muitas vezes a secretária, o secretário do Tesouro Estadual fala: gente, a gente interpretou isso aqui errado mesmo. Vamos mudar. A intenção nossa nunca foi política dentro do Conselho. E eu também recomendava isso aos conselhos municipais, e ainda recomendo. Então, trate o Conselho politicamente. É claro que o ato político é inerente ao ser humano, a gente faz, mas não tratar a política partidária, né? A política partidária. Aí a gente teve, assim, muita evolução na época, conseguimos realmente trazer muitos benefícios, que até o próprio sindicato, que é muito radical, né? Isso eu falo, não tem dificuldade, eu já falava à época para presidente do Sintego, muito radical, mas a gente conseguiu até acalmá-los e mostrar para eles a realidade, que eles achavam que era dinheiro novo. Pô, não é dinheiro novo, isso aqui é uma parte dos repasses que vem da União para o Estado, ou quando do Estado vai para os municípios, você tira 20% desse valor e vai para uma conta segregada. Olha que legal. É uma conta separada, você está entendendo? Para poder fazer os pagamentos que está determinado na legislação. Alguns prefeitos que cometiam alguns erros. Pegava aquele talão de cheque, eu vou pagar
Não pode. Tem que ver se aquele pagamento de determinada despesa tem relação com a legislação que diz pode pagar. Essa que é uma questão que a gente encontrava em muitos municípios e no próprio Estado, viu, doutor Leão? Como o senhor falou, né? São recursos carimbados, né? Não é um dinheiro que está ali, que tem discricionariedade para utilizar, é dentro daquelas despesas específicas, né? Não, doutor, ó, nós temos... Por que é tão importante a discussão do Fundeb hoje? Por que essa live é tão relevante? Eu estava até me atualizando sobre o assunto aqui também, e eu vi o Maia falando na Globo News domingo à noite, e o Fundeb vai terminar a gestão, o prazo dele vai expirar agora. Não sei se... Eu estava até com a data aqui, agora em 2020. 2020, no final do ano, dia 31. No final do ano, né? Ou seja, está no Congresso, ou não sei como é que está lá a tramitação, exatamente, mas tem que ser votado o novo Fundeb. É fundamental. E isso precisa ser discutido logo, né? Isso, porque a disposições transitórias pediu para ser normatizada através de uma lei, foi uma lei federal de 2017. Depois os estados também normatizou. Os municípios tiveram muita dificuldade, mas os 246 de Goiás também normatizaram. Isso o TCM pegou realmente nisso, nessa questão das prestações de conta. Mas aí ela tem um prazo de validade. Ela teve validade em 2017 e agora, final de 2020, ela vai terminar. Então, assim, desde o ano passado, já no Congresso, já vem discutindo. Nós temos 2 emendas à Constituição, que tem que fazer uma emenda, ela não é uma legislação, o Fundeb ela tem que sair de uma emenda constitucional, mudar lá os atos transitórios. Tem 2 no Senado e 1 na Câmara. A Câmara que está pegando esse protagonismo, que está podendo conduzir essa mudança na Constituição. E tem alguns parâmetros que o Ministério da Educação não queria que mudasse. Mas teve um certo momento que o Ministério da Educação nem mais tomou ciência, né? E até hoje, né, doutor Leandro, não temos, né, ministro da Educação. Então, o que o Maia está fazendo... está sem ministro. E o anterior, para ele, Fundeb, comissão, controle social, comunismo, né? Então, assim, não estava andando. Mas é importante... para quem está nos assistindo entender o que é Fundeb, uma parte desse imposto, como eu já disse, vai segregado, e nos municípios eles são usados mais para pagar folha. E ele é também dividido através de alunos matriculados. Quanto mais aluno você tem, mais é a destinação. Então, isso dá uma paridade muito boa, porque muitos municípios, os alunos moram na zona rural de outro município e vai para o dele. Então, na hora de fazer o censo, conta para o município dele. Então, se acabar o Fundeb, ele não vai ter essa balança para balançar o recurso que chega de tanto aluno que ele comporta. Ainda teve uma legislação que mudou, que agora o ensino médio pode ser implantado pela prefeitura. Antigamente tinha segregação, né? O médio era só do governo estadual, hoje não. Prefeitura, então, tem essas situações de legislação que vai mudando, é normal, né? Vai se adaptando ao mundo que a gente vive hoje. Então, não ter esses recursos é muito ruim. Então, assim, a bancada da educação no Congresso, como tem aqui nas outras assembleias, é esse pessoal que está se manifestando. O Maia entendeu a necessidade. Eu acredito que quem é envolvido com a educação é fundamental e quem é envolvido com o Fundeb deve pressionar seu deputado no bom sentido, né? Falar com o seu deputado federal para que ele dê atenção. O Maia disse que vai colocar agora em julho, agora, esse mês corrente, a emenda constitucional para votar. E ela vai trazer, só que ela vai trazer 2 situações que não estão agradando o governo. O primeiro é o seguinte: dentro da legislação, o governo federal teria que repassar tantos por cento do orçamento dele, dos impostos, para o Fundeb. Eles querem aumentar essa percentagem. E o governo federal não quer aumentar essa percentagem. E eles querem tornar o Fundeb efetivo. Não dá prazo para ele. Não, vai valer 10 anos. Não. O Fundeb é o Fundeb. Vai continuar existindo. Então, essas 2 situações, doutor Lê, é que está pegando para esse projeto. O percentual. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, só para fechar a linha de raciocínio. Essa porcentagem que o governo federal repassa, ele só vai para o Nordeste e para o Norte. Então, nós aqui do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, não tem registro de que o governo federal repassa verbas para o Fundeb daqui. Que eles chamam de complementação, e essa complementação, devido realmente
aos estados mais pobres, essa é uma realidade que a gente vive mesmo, Norte e Nordeste, e aqui tem o privilégio dos municípios de lá de receber essa complementação. Essa complementação não vem para nós aqui, porque a gente consegue, dentro da legislação, cumprir aqueles parâmetros que não necessita. Então, essa briga é muito mais do Norte e do Nordeste do que nós aqui de baixo. Mas a gente está junto. Quem estudou Fundeb, conhece Fundeb, sabe da importância. E quem sabe nessa nova legislação, eles não veem também a necessidade de estar incluindo aqui o Centro-Oeste, o Espírito Santo, que é do Sudeste, mas são estados carentes ainda, que realmente essa complementação vai ajudar muito, viu, doutor Leão? Não, inclusive, até mandar um abraço aqui para o professor Marcos. O professor Marcos Roberto fez uma pergunta que eu perdi aqui. Mas eu vou voltar nela daqui a pouco. Ele foi nosso convidado na semana passada. Ele é perito contábil também. Opa! E a gente falou sobre... E ele é perito contábil da Polícia Federal. A gente falou sobre essas compras emergenciais na pandemia e tudo mais. Então, são temas que estão correlatos com o nosso dia a dia aqui. Ele tinha perguntado o seguinte aqui, ó. Como fica a questão dos vencimentos dos professores em tempos de pandemia? Principalmente as verbas de coordenação. Entrando no nosso tema central da nossa live hoje mesmo, a gente vai poder falar de outras coisas também, mas o impacto da pandemia nas verbas do Fundeb é a grande preocupação de muitos gestores hoje. Vamos começar respondendo então a pergunta do professor Marcos? Como que fica a questão dos vencimentos? Então, o que acontece é o seguinte, vamos pensar a nível de município, né? O município, o que ele recebe? Ele recebe o Fundo de Participação do Estado, que o ICMS caiu, né? O ICMS caiu. Então, o repasse para os municípios vai ser menor. Já os repasses da União, que é a IPI, né? Imposto de Renda, o IOF, caiu também, né? Só que lá, no federal, eles voltaram lá uma medida que vão distribuir recursos, né, para os estados e municípios. Aí fica a dúvida, realmente eu tenho dúvida aí. Compensar essa queda de arrecadação. Isso. Que impacta o fundo, né? Como é que vai entrar esse recurso no município? Ele vai entrar como fundo de participação, na conta chamada fundo de participação? Se for, doutor Leão, ele vai reter e vai para o Fundeb. Mas se o legislador entender que não, porque o que está acontecendo? Está acontecendo muito rápido, porque precisa mesmo, mas os gestores públicos não estão ainda entendendo isso. Então, cabe também ao TCU, ao TCE e o TCM tá se manifestando nisso, ajudando os prefeitos. Que eu acredito que os prefeitos também estão em dúvidas como ele vai contabilizar essa complementação que vem da União. Ela vai vir com uma rúbrica de fundo de participação, que se ela não vir, ela fala, não, é uma complementação, uma conta, um código diferenciado. A legislação prevê fundo de participação. Aí esse dinheiro não vai para o Fundeb. Mas aí, como eu disse para você, não é dinheiro novo. É um dinheiro carimbado. Mas acontece que vai para um bolo para o prefeito, e o prefeito, é claro que o que é a prioridade dele hoje é saúde. A prioridade. E a própria legislação que criou essa complementação diz que 3% tem que ser usado na saúde. Mas, no momento, ele está preocupado com a saúde. Então, eu acredito que os professores devem estar preocupados para saber se realmente o governo municipal vai conseguir honrar. A gente já tem um prefeito que está participando conosco aqui, que ele pode depois até se manifestar, dizer, ó, eu estou preocupado, eu não sei como é que está entrando este ano do Fundeb. Porque o Fundeb é como eu te falei, quando entra o tributo lá no banco, lá, doutor Leão, ele já é segregado, não é o Estado nem o município que passa, não. Lá no Banco do Brasil já tira, porque se você deixar entrar o dinheiro no cofre do Estado ou do município, ele poderia dar problema. Então ele já é segregado, é lá no banco. O caixa do banco, o Banco do Brasil, ele já faz. Tanto é que tem alguns municípios que tem a folha de pagamento em outro banco, ele tem que tirar do Banco do Brasil, transferir para o banco ao que ele tem convênio para pagar seus funcionários, porque o único banco que pode ser movimentado é o Banco do Brasil, porque ele já tem ferramentas para segregar. Agora, esses recursos já vão diminuir, já é um problema. E os que vêm da União para cobrir uma parte dessa... Ele deve ser levado... Eu mesmo não tenho essa pergunta, porque eu não vi nenhuma manifestação dos tribunais. Então, é tão uma provocação, quem estiver vendo agora ou ver depois,
para ajudar a provocar mais ainda os tribunais para se manifestar, principalmente o TCM, né, que é dos municípios aqui em Goiás, que é um dos poucos estados que tem o TCM, né, para ele se manifestar relacionado a esses recursos que vêm da União, se ele também tem que segregar para o Fundeb, doutor Leão. Entendi. O professor Marcos até faz uma outra pergunta que é muito interessante aqui. Ó. Se o professor não está trabalhando, pode receber verbas de coordenação? Não. Não sei. Acredito que não. Essa é a questão. Se o professor não está trabalhando, ele não pode nem ele pode receber com recurso. É claro, todo mundo tem que receber, tem contrato, mas do Fundeb não pode. Está vendo aonde que está o controle social, aonde a gente entrava dentro da folha de pagamento e havia uma discussão. Você vê, no início, eu peguei já em 2018, já no início lá da discussão de muitas situações. Aí se perguntava, 2008, muitos se perguntavam, licença maternidade, pode pagar com dinheiro de Fundeb? Você tá aí, tá entendendo como existia? Aí a gente ia no FDE, conversava com uma pessoa do Tribunal da Bahia, conversava com o Tribunal do Ceará por causa do Conselho de Contabilidade, a gente até conselheiros de outras unidades dentro do tribunal. Aí chegou-se uma conclusão, não, pode pagar a gestante, porque ela é um contrato que ela tem, ela pode pagar com dinheiro do Fundeb. Havia esse questionamento. E aquelas secretarias que ela junto, Educação e Cultura, eu posso pagar? Não, você tem que segregar a folha. E a secretária, que é a secretária da Educação e Cultura, pode pagar o salário dela? Meu Deus, como é que a gente vai dividir o salário da secretária? Esporte, cultura, lazer, não sei o quê, não sei o quê. Então, existe, assim, dentro do Fundeb, isso que é muito legal, que a gente tinha muitos questionamentos de muitos municípios, e a gente foi criando até jurisprudência, né? Guardada as devidas proporções. E a gente foi ajudando, e o próprio TCM, na época, também frequentava muito lá, para tirar dúvida, o TCE também, para tirar dúvida. Então, o que acontece é essa questão. Se não está tendo trabalho agora, se os alunos não estão frequentando, quem é que está trabalhando? Essa é uma questão assim, que eu imagino que, principalmente o Conselho Estadual do Fundeb, deve estar com uma dor de cabeça. Que a legislação ela é dura nesse sentido. Só quem está na sala de aula e virtual. É sala de aula, não é? E como é que funciona? Então, assim, tem muitas interrogações. Por isso que o Fundeb é muito legal, quem conhece, trabalha. E o legal é o controle social, né? A sociedade está sabendo o que está acontecendo, o que está se fazendo com o dinheiro da educação. Então, nesse sentido, a gente ainda tem um monte de interrogação que a gente ainda vai esperar para ver a manifestação dos tribunais, do próprio FDE. Mas o que preocupa a gente, doutor Leão, é que não temos ministro da Educação, né? Então, cadê essa turma para estar o FNDE? Também tinha que se manifestar em muitas situações também, e a gente não vê mais. Eles baixavam muitas resoluções deles e hoje a gente não vê mais isso dentro do portal deles. Pessoal, isso aqui, às vezes até quem está pegando no meio do caminho aqui a conversa, às vezes está achando muito burocrático, muito técnico, mas olha a importância do que a gente está discutindo aqui, porque é sobre quais são as regras, o que vai ser inovado, feito, porque é um momento de pandemia, um momento de revisão de muitas coisas, né? O senhor menciona, vai ter uma complementação de recursos da União para compensar perdas tributárias que compõem o Fundeb. Isso é um fato. E esse recurso vai vir a que título? E se a verba é carimbada, isso vai impactar em quê? Isso é relevante porque, eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está nos escutando. Gente, dependendo da forma como o recurso chega, ele pode ser usado para uma coisa, pode ser usado para outra. Se o gestor, se o ordenador de despesa não segue exatamente a regra, o que acontece? Ele vai ter contas rejeitadas pelo TCM, na gestão do Fundeb, e é o secretário de Educação, ou o gestor do fundo, né, enfim. E o secretário de Educação, muitas vezes, é um agente político muito importante. Se ele tiver as contas dele rejeitadas pelo TCM, ele pode ficar inelegível. Então, parece que é muito burocrático o que a gente está falando aqui, parece que é muito distante o que a gente está discutindo, mas tem completa relevância com o dia a dia dos agentes políticos, de quem tem pretensões políticas e de mesmo quem não tenha. Porque aí o eventual débito nessa conta, a prestação de conta rejeitada, porque o dinheiro foi usado de tal forma, vai
muitas vezes, para o CPF do gestor. E ele responde lá para um débito bilionário. E é o que eu muitas vezes brigo, tento conscientizar as pessoas que não são do meio público. Às vezes aparece lá uma história dessa, o jornal chapa lá na manchete. Desvio de verba da educação. Às vezes não é um desvio de verba, não é um desvio do recurso, um roubo, não é uma corrupção. Muitas vezes é uma questão contábil, né? E agora imagina a salada que não deve estar, justamente no momento de pandemia, em que os recursos não estão, como de costume, chegando, ou estão chegando a menor, ou estão chegando de uma origem diferente. Quem que vai fazer essas contas e como que fica a prestação de contas daqui a um tempo? Porque ela é feita depois, né? Esse eu acho que é o grande problema que está na mesa, né? E aí, doutor Leão, o senhor começando aí, né? E eu lembrando aqui uma época, palestrando num desses municípios, até Estância Mineral aí, a secretária estava lá, o controller também, o contador, foi, nossa, muito legal, né? Bem prestigiado mesmo, nossa participação lá, para poder falar do Fundeb. E aí chegou um servidor, passou uma pilha de papel para a secretária, ela botou no joelho e começou a assinar. E era cheque. Aí eu falei assim, secretária, a senhora está assinando, a senhora está prestando atenção na minha palestra, a senhora está... Não, eu estou assinando. A senhora, por acaso, não tem um cheque aí do Fundeb, não? E tinha um cheque do... A senhora analisou bem se o gasto é isso mesmo? Aí ela falou assim, cadê o controle? O controle, não passou por mim. Falei, secretário, tem que passar na mão de todos os assessores, conhecedores da prática contábil. E o município tem um contador, se não é de todas as entidades, mas da secretaria tem que ter um contador. Então, esse contador tem que alertar, porque, de repente, a senhora está assinando aí um gasto, não é ilegal gastar, está um dinheiro na conta, mas essa conta é do Fundeb, essa conta tem dentro da legislação aonde que pode ser usado para pagar determinado recurso. Isso daí, essa mulher falou, nossa, eu não assino nada. Vamos acabar a palestra, a gente volta para o gabinete na parte da tarde, vamos ver essas contas. Então, é isso, entender. Falou, essa conta pode ser rejeitada. E lembro também, já falando em cidade do interior, que, analisando o Fundeb estadual, doutor Leão, tinha lá um gasto lá enorme de palestra, de viagem de funcionário, mas era do pessoal ligado à alimentação, do Conselho de Alimentação, totalmente irregular. Agora, o pagamento foi fraudado? Não, ele está irregular dentro das normas do Fundeb. Não pode pagar esse dinheiro com eventos que não tenham nada a ver. Comprou livros. Os livros é para usar didaticamente numa sala de aula? Não, é para botar na biblioteca. Não, mas não pode, isso é dinheiro do Fundeb. Então, assim, nos municípios, em regra, eles usam só para pagar a folha de pagamento. Mas tem obra em escola, reforma, fazer quadra. Por exemplo, eu tive uma situação que o pessoal estava querendo fazer a quadra, me ligaram, me perguntaram. Se eu fizer a quadra de fora da escola, para proveito da comunidade, normal, né? O prefeito está com a visão boa, não está? A pessoa, uma quadra para a escola e a comunidade poder usar. Falei, nossa, uma opção social muito boa. Só que o Fundeb não deixa. Olha que interessante. Então, não deixa. Então, ó, quer ficar tranquilo? Faz uma consulta para o TCM. Se eles responder, você não vai ter problema na prestação de contas, porque eles não podem depois de questionar uma coisa que... Mas se você for nua e crua na legislação, não pode construir essa quadra. Porque essa quadra ela está desviando o que é a finalidade dela, que é para atender só os alunos do colégio. Então, agora, como o senhor comentou, imagina agora, né, que essa questão da pandemia, falta de recurso, e ele e o prefeito vê lá na conta do Fundeb lá um dinheiro e precisando comprar um respirador. Pode? Não pode comprar. Não pode. Não pode comprar. Então, é assim, é uma situação que o prefeito tem que estar com... Agora, eu posso tentar outra situação, pedir uma liberação. Bom, aí, dentro da legislação, existem diversos, né, institutos, o senhor como advogado sabe, o advogado do município, né, o procurador, o senhor já foi procurador, né, doutor Leão? Já foi. Então, o procurador do município pode ir lá dentro da legislação, gente, vamos ver o que pode ser feito. Então, o gestor tem que tomar muito cuidado
muito cuidado, porque realmente o Fundeb é um dinheiro carimbado, 60% desse dinheiro carimbado é para usar com folha, no mínimo, e que os 40% pode gastar, e isso acontecia muito nos estados. E aqui em Goiás, os municípios que eu já visitei, em regra, 80% gasta com folha. Sobra muito pouco do dinheiro do Fundeb para gastar com obra, mas sobra. E a gente tem que estar fazendo um controle social. O conselho do Fundeb tem que estar analisando as contas e depois ele vai confirmar para o TCM que as contas tá ok. Agora, veja só, o conselho, doutor Leon, ele não tem poder de polícia. Ele não é auditor, não tem poder de polícia. Ela tem o poder de passar um parecer dizendo de uma possível irregularidade. Mesmo aqueles conselhos que tem um contador como tinha eu, a gente nunca afirmava 100%, porque a gente não tem 100%. Só, tem indício de irregularidade aqui. A gente sempre apontava esse indício de irregularidade. Porque quem tem poder para fiscalizar são os tribunais, né, e o Ministério Público. Então a gente encaminhava para o Ministério Público, aqui, ó, nós estamos achando que tem um indício de irregularidade aqui. Cabia ao Ministério Público lá o poder, né, que tem na Constituição de 88, para poder auditar, poder investigar se realmente houve desvio dessa verba. O conselho ele é só consultivo e deliberativo, né? Ele não executa nada. Na legislação até que não fala consultivo, ele fala deliberativo, mas não acontece o seguinte, você vai vivendo a legislação, você passa a ser consultivo, você vira um parceiro, né? Porque em grandes, né, na maioria dos municípios, o conselho funciona dentro da Secretaria da Educação. Não tem espaço físico, né? Alguns municípios conseguem alugar um espaço físico separado, o de Goiânia era separado, não sei hoje. O nosso estadual era separado, nós tínhamos uma sala ali na Avenida do Goiás. Uma sala não, eram diversas salas, e a gente tinha 2 salas, e a sala de reunião comum, onde a gente fazia reunião. Então, o conselho, ele deliberava sobre as prestações de contas e virava um parceiro. O contador me ligava constantemente. Henrique, eu estou com esse problema aqui. O que você acha? Ele já tentava evitar um possível transtorno. Ó, a secretária está querendo fazer isso. Vamos marcar uma reunião para a gente bater um papo? Na hora. Porque, assim, o pessoal radical do conselho, que existe, né, doutor Leon? A diversidade é normal. Não, vamos para o jornal, vamos para a imprensa. Não, vamos lá conversar com a secretária. A própria legislação diz isso. Primeiro você vai na secretaria e tenta resolver. Não resolveu? Vai no Ministério Público. Então, assim, às vezes a gente acionava o Ministério Público porque faltava uma linha telefônica, folha Chamex, A4 para poder fazer impressão. Aí a gente falava assim, ó, doutor, promotor, só se ajudando, a gente tem material de consumo que a gente não está conseguindo. Irregularidade, a gente conversava. Quando a irregularidade não era sanada, a secretária falou, já foi, aí a gente encaminhava para o TCE. Então, é um órgão deliberativo. Mas para deliberar, né, doutor Leon, a gente precisa de uma prestação de conta gerencial. Os contadores públicos que estão tendo a oportunidade de nos ouvir, entender isso. Não manda anexo para o conselho, não. Manda lá para os conselheiros, o conselho do Fundeb, prestações gerenciais. Nem que ele pegue um Excel e monta lá entradas e saídas de recursos, manda os extratos do banco. E na realidade, quem tem que tratar com isso dentro do órgão é um contador. Por isso que no Estado a gente brigou muito e conseguimos colocar um contador. Foi um alívio. E nos municípios que eu consegui aí, falar, gente, esse assunto tem que passar para um contador. É ele que conhece como se faz uma prestação de conta gerencial e que traga a informação que os membros do conselho precisam para tomar a decisão. Porque assim, a gente não aprova a prestação de conta, né? A gente diz só se está dentro da legislação ou não está. Não, isso aqui não está dentro da legislação. Encaminhava para os órgãos que eram responsáveis, que têm poder de polícia, né? Uhum. Doutor, e assim, a gente fala-se muito no impacto da pandemia no Fundeb, né? Como que isso já dá para ser aferido? Por exemplo, quais são os tributos que compõem o Fundeb e que já se sabe que diminuíram a arrecadação e que por isso ele está defasado? Como é que está isso? Porque assim, ó, o que acontece para o pessoal entender melhor? O município ele já tem que gastar 25% do orçamento com educação. Isso está na Constituição. Inclusive, até o Ministério da Economia diz que quer desvincular isso, né? Que ele acha que um dos problemas do país é essa vinculação com educação, saúde, é uma questão. Mas hoje ainda está na Constituição que essa segregação. Só que desse 25%, o que o Fundeb é? Ele pega 20% de alguns tributos
Então, na teoria, o município teria que gastar todo o valor do Fundeb, mais 5% do seu orçamento que tem na prefeitura. Mas tem uns tributos, doutor, que é o IPTU, né? Que não é, e o ITBI, que não vai para o recurso do Fundeb. Mas aqui, nos municípios, né, essa arrecadação é muito pequena. O senhor teve lá, até num grande município, né, Trindade, mas a gente sabe que é pequena, a arrecadação de IPTU, muito pequena, né? E de ITBI também, que paga na transferência dos imóveis, pequena. O que o município recebe realmente, que ela consegue tocar a gestão, é o que vem da União, né? É o que vem da União. E o da União, o que é? A repartição do IPI, do Imposto de Renda, do ITR, 50% do ITR, é o que vem da União. Desse que vem da União, 20% fica retido nessa conta do Fundeb. E o que vem do Estado, né? O que vem do Estado. Então, o que vem do Estado também é retido 20%. Se o senhor for raciocinar junto comigo aqui agora, o governo andou prorrogando os tributos, não andou? Só que ele prorrogou só tributo que não passa no fundo de participação, que foi a CONFINS e a contribuição social. Por que ele não fez isso? Porque se ele prorroga prazo de imposto de renda e IPI, acabava de quebrar o município. Porque não ia ter repasse de fundo de participação. Então, assim, ó, tem que louvar... Esvaziou o FPM. O FPM acabava. Acabava. Então, isso aí, a gente tem que louvar algumas ações do governo, porque a gente critica a hora ou outra o governo, mas tem ações e ele realmente, na hora de tomar decisões, os assessores devem ter manifestado. Quer dizer, não foi prorrogado esse tributo. Prorrogou a contribuição social, prorrogou o CONFINS. Esse dinheiro é uma parte usada pela União para a saúde, mas não faz parte do fundo de participação. Então, não prejudicou tanto, né, o fundo de participação dos municípios e também não prejudicou o Fundeb. E o Estado aqui também, se o governador tomasse a decisão de prorrogar o ICMS, ele não daria conta de cumprir suas obrigações já do seu orçamento, né? E também não conseguiria passar os 25% que passa para os estados, para os municípios. Dos 20%, 25% que passa para os municípios, 20% já fica no Fundeb. Então, vamos pensar agora, esse dinheiro caiu a arrecadação. Pensa agora como estão os municípios sem essa entrada de recurso. Realmente deve estar numa dificuldade enorme para honrar o orçamento e para honrar essa questão do Fundeb. Porque se a gente for analisar o Fundeb lá atrás, não sei se está na memória de todos aí, o município de Aparecida, não sei se foi 18 ou 19, eles pagaram um 14º lá. Não sei se vocês estão lembrados, o professor recebeu um 14º. Você sabe o que é esse 14º? Sobra do Fundeb. É porque a legislação fala o seguinte, não pode passar para o outro ano mais do que 5% de sobra. Aí o prefeito fala, poxa vida, eu estou com 15%, né, de sobra de Fundeb. 10% ele tem que pagar os professores. Aí ele faz um bônus, um 14º. Já teve muito município, se não fala memória Aparecida 18 ou 19, fez isso. Só que agora, esse ano, eu duvido que vai ter algum município com condição de fazer. Eu acredito que eles vão estar com dificuldade quando a pandemia... Ter dificuldade de pagar o 13º. Não, exatamente. E para honrar todo o salário. A gente realmente vai ver logo aí os municípios vai estar se manifestando para pedir mais ajuda, que realmente eles vão estar precisando para dar conta realmente da educação, saúde e segurança, né? Precisa realmente, desses três, precisa de um olhar mais carinhoso da gestão, que realmente é o que a gente muito necessita. E a educação, realmente, a gente vai ver que vai ter muita manifestação de professores que não vai estar recebendo em dia a sua remuneração, infelizmente. Tem uma pergunta interessante aqui do Dairel sobre o piso dos professores, mas me ocorreu uma pergunta também mais linkada com o que o senhor acabou de falar. Eu lembro que agora há pouco tempo, durante a pandemia, o município de Goiânia, aliás, como vários outros, mas em Goiânia foi muito falado, ele rescindiu os contratos de credenciados da educação, né? Até porque não estavam trabalhando, né? Usou essa questão e tal, rescindiu. Será que é porque para conseguir compensar essa diminuição, esses credenciados são pagos com Fundeb? São pagos, pode ser pago com Fundeb desde que ele esteja em sala de aula. Né? Se ele está em sala de aula, sala de aula. Mas com certeza, quando não tendo a aula presencial, né,
agora só está acontecendo em vídeo aula, com certeza essa dispensa tem a ver com isso, para baixar a folha, porque realmente não tem recurso, não está tendo recurso para poder... Muitas falam que tem obras em Goiânia andando, mas essas obras todas são recursos já carimbados, já vem da União, já está tudo já acertado, são recursos que não é outra história. Então, Goiânia, né, que é a nossa capital, que tem o maior recurso, com certeza vai ter dificuldade para estar honrando, e por isso que ele teve que tomar essa decisão, que é a correta. Infelizmente, é assim que gira a roda, né? Infelizmente... Do ponto de vista contábil, fiscal, é a decisão reta, por mais dura que seja, né? Porque assim, ela não tem... Assim, ela podia falar assim, não, mas eu posso fazer uma transferência de recursos de outra verba, mas eu tenho certeza que ele já deve estar assim, com orçamento, que é o Alessandro, né? Que é o da prefeitura aqui de Goiânia. Eu conheço o Alessandro do Fundeb, pode você ver. Ele trabalhava no Tesouro do Estado, ele era um dos representantes do Tesouro Estadual. Lá no Fundeb eu conheci lá, conheci o Alessandro lá, eu esqueci o nome do outro, era dois que estavam conosco lá. Então hoje ele é o secretário municipal. Você vê tanto que a gente foi agraciado no Fundeb lá, que a gente teve o Alessandro ajudando a gente lá a tomar a decisão. Foi muito bom. E a decisão que ele deve estar orientando o prefeito Íris é a que tem que acontecer. Infelizmente, faz parte, né? Não tem como, viu, doutor Leão? Então, até para esclarecer isso, nem sempre é uma decisão eminentemente política, né? É uma decisão técnica que praticamente o gestor tem que fazer, né? A não ser que tivesse muito caixa para pagar com recurso próprio, sem ser recurso do Fundeb. Exatamente. Né? Coisa que não tem, porque a tendência agora é a arrecadação cair, né? Arrecadação, e o Estado que repassa para os municípios, já caiu a arrecadação também, ele vai repassar menos. Então, assim, é muito complicado. E o dinheiro que vem da União, pelo que eu li, em leitura, né, na imprensa, não vai recompor, né, a renda de todos os estados e municípios. Então, eu acredito que os 5.500 tantos municípios que tem no Brasil vai ter uma grande dificuldade. Essa pandemia realmente vai passar todo esse semestre. Eu acredito que economicamente vai influir em todo o semestre. Então, a gente vai passar por grandes dificuldades. A contabilidade pública, os contadores públicos, os gestores públicos aí vão ter que se reinventar, vão ter que realmente ver as prioridades para poder dar conta de passar por essa pandemia, viu, doutor Leão? Doutor, agora sim vou fazer a pergunta da Ariel Godin. Como que funciona a definição do piso salarial dos professores e por que muitos municípios não pagam esse piso, mesmo que esses professores sejam pagos com recursos do Fundeb? Lembrando que é o seguinte, todo ano tem um reajuste, esse piso ele é reajustado. Eu acho que é nisso que ele quer dizer. Aquele reajuste, às vezes o prefeito demora para passar, para reajustar, como é que faz? Pois é esse que a balança não está legal. Você está entendendo? Que eu acho que agora na mudança da emenda constitucional podia rever isso daí. Porque, assim, os estados do Norte e do Nordeste é essa questão que eles conseguem repasse do federal. Porque o índice que foi colocado na legislação, ele traz um índice muito grande. Não que não merece, eu já fui professor de faculdade, né? Estou fora agora por um tempo. Eu sei da importância de professor, eu vivi com os professores muitos anos no Fundeb, mas realmente os cofres públicos não conseguem repassar esses índices, porque ele sai em janeiro, ele é uma soma de diversos fatores, de diversas variáveis, que chega nesse índice. Aí começa a briga, né? Os sindicatos brigando, né? No caso de Goiás, o Citego, brigando com o governador, os municípios têm seus sindicatos brigando com os prefeitos, para tentar. Mas acontece que às vezes o Fundeb não consegue nem pagar. Mas, indiferente do Norte e Nordeste, que eles entram com pedido na União e a União repassa esse complemento, o Centro-Oeste e o Sul-Sudeste não repassa, porque o percentual que ela tem que repassar já fica só do Norte e Nordeste. Está entendendo o raciocínio? Aonde agora os deputados e senadores estão querendo aumentar esse percentual que, de repente, vai possibilitar nós aqui de baixo, do Centro-Oeste, né? Que eu acho que o Centro-Oeste, o Espírito Santo, é o pessoal que mais tem dificuldade aqui embaixo do país, poder estar reivindicando
esse complemento para ajudar, porque o índice realmente é muito grande. Não que, vou repetir de novo, senão vai ter professor bravo comigo. Não é que não mereça, porque a gente também tem que ter bom senso, né, doutor Leão? Porque o radicalismo é isso, né? Falta de senso. A pessoa não para pensar, mas então porque o prefeito gasta com propaganda? Aí é outras variáveis que tem que discutir, como eu vi aqui, o pessoal falando, teve uma audiência pública para falar de orçamento. Ninguém vai lá nessa audiência para falar de orçamento. Tem que ir. Tem audiência, porque quando eu estava no Fundeb, eu ia na audiência lá da Assembleia quando ia fazer orçamento. Aí, quando eu falo assim, o orçamento vai diminuir. Vamos pressionar o deputado lá, relator, vamos pressionar a Comissão de Educação, e eles estão colocando lá que vai construir 3 escolas. Você está brincando, a gente tem que precisar de construir 50 escolas. Porque a gente do Conselho ia lá para a Assembleia e fazia comunicado ao Ministério Público, ajuda nós aí, vamos estar pressionando lá para trabalhar essa questão. Então, o piso é a mesma situação. Eu acho que o piso, a maneira de se calcular está certo, eu acho que os professores merecem, mas a gente tem que achar uma alternativa para os prefeitos e os governadores poderem lidar com essa situação. Porque o dinheiro que vem do Fundeb para alguns municípios não dá. Para Goiás é tranquilo. Né? O governador realmente era prioridade. Fala, não, então o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar aqui reforma de escola e vou aumentar o piso para vocês. Mas aí vocês aguentem, né? Que vão ter muita reclamação que não vão fazer escola. Uma coisa que acontecia no estado, doutor Leão, e alguns municípios que é dono de faculdade, né? Não sei se Mineiros ainda é dona da Unifilmes. Não pode gastar dinheiro do Fundeb com atividade de educação superior. Você está entendendo? Então, assim, então a gente pegava, às vezes, no estado, gastando dinheiro com a EG, do Fundeb, e pegava também alguns colegas falando de mineiros, gastando dinheiro lá com a faculdade municipal deles lá. Então não pode, né, nessa questão. Então, de repente, é essa situação que a gente ia achando e falando assim, agora, seu gestor, está sobrando um dinheirinho para poder pagar o piso, né? Então, essa questão do piso é isso, é não ter condição realmente, impôs, assim, o governo federal impôs essa questão do piso, mas também não diz para o município, para o estado, como ele tem que fazer. Eu acho que agora é a hora. Está lá o projeto lá, eu acho que tem que passar essa emenda, tem que passar para que realmente o Fundeb é importante, e depois, na hora de regulamentar por lei e por decreto, poder fazer alguma ferramenta que resguarde os gestores de ter recurso, né, que esse repasse da União poderia vir para ajudar. E esse repasse tem, viu? É a Confins, é a contribuição social sobre o lucro, é onde que a União faz caixa. E esse dinheiro eles não colocam no fundo de participação. Todo esse recurso é da União. Fica lá. Para isso. Fica represado. Fica lá com eles. Tem o PIS também, mas o PIS é para seguro-desemprego. Tal. Mas o Confins e a contribuição social é para ter educação, para saúde. Então é esse dinheirinho aí que, de repente, lá na hora do legislador lá, saber direcionar, aumentar, quem sabe, aí, acho que não tem nenhum banco aqui, né? Aumentar essa tributação de banco. Eu já vi falar, isso quer aumentar, tributar dividendos e tal, mas eu acho que a gente tem que pensar realmente nas grandes empresas, né? Eu, como contador, fico tranquilo para falar isso daí. É lá que, de repente, a gente vai conseguir recursos para ajudar os prefeitos e os governadores a conseguir manter esse aumento do piso salarial para os professores. Nós temos 5 minutos aqui. O senhor tocou em temas muito importantes, né? E eu vi até o Maia está querendo pautar a discussão do Fundeb, para aprovação e tal, e ele falou um negócio muito interessante também, vai ao encontro do que a gente está falando aqui. Reforma tributária, né? A gente precisava discutir reforma tributária, era uma proposta do governo, isso está do governo federal, parece que ficou na chapada, ficou pelo caminho, né? E eu digo mais, eu vi uma vez o Guedes falar isso e depois não falou mais, que haveria de se discutir uma redistribuição melhor do Pacto Federativo, dos recursos, que tem muita coisa represada na União, mas quem presta serviço, em grande medida, é o município e o Estado, né? O ente que está próximo do cidadão é o município e o Estado. A União está mais distante. Né? Então, assim, doutor Leão, eu fico tranquilo até para falar disso, porque eu trabalhei muitos anos com o Sandro Mabel. Ele foi um relator de uma alteração tributária que não saiu, né?
Sandro trocava ideia comigo muito, trouxe para mim ler. E hoje, atualmente, eu trabalho com o deputado Glausto, né, o Glaustin, que também é um relator lá da Câmara, lá faz parte da comissão lá da Câmara, da tributária. Já me trouxe a emenda 45 à época, para a gente conversar. Então, eu fico tranquilo para estar conversando nesse assunto. Eu acho muito complicado uma mudança que eles querem passar agora, envolver Estado, município e União. E de poucas coisas que eu concordo do Guedes, essa eu concordo com ele, é que fazer uma reforma tributária nos tributos federal. Nos tributos federal. Então, dá uma mexida nos tributos federal, realmente. Essa desvinculação também tem que dar uma pensada nela. Eu acredito que não deva acabar, mas tem que dar uma olhada nessa vinculação. De repente, amarra muito, né? O gestor tem que dar Sobra muito pouca coisa para o efetivo investimento, né? É a ideia do recurso. Acredito que devia dar uma debatida nesse assunto, mas mexer na tributação federal. Porque quando você tenta fazer federal, estadual e municipal, muitas situações que você vai viver dentro de um projeto que vai criar uma... Agora, o federal é dele, comando do Guedes, da turma dele. Então, se pegar o CONFINS, o PIS, o IPI, transformar no IVA federal, legal. Você está entendendo? Pegar a tributação de folha e criar uma outra tributação, não tirar, acabar com a tributação de folha para desonerar a folha de pagamento, também acho legal. E deixa o Estado, o município, para depois. Verdade. Eu acho mais vertical, né? Aí eu acho que dá para passar 2020, agora dá para passar. Se envolver muito tributos estadual e municipal, vão ter dificuldade. Eu acredito assim, por isso que a pauta do Maia está isso, Fundeb, que é preocupação porque está vencendo, né? E já para agosto, já começar a voltar a reforma tributária presencial, porque não está funcionando as comissões. Eu tive conversando com o deputado Glaustin, que diz que em agosto já vai voltar a funcionar as comissões presencial. Aí eu acredito que a reforma vai andar, o Guedes deve colocar a da União. Eu acredito que essa que deveria ser debatida, viu, para poder dar uma mexida nessa área tributária e essa repartição, né? Que na realidade nós vivemos no município, não na União, né? A gente vive aqui no município. Exatamente, né? Nós estamos com um pouquinho de tempo, deixa eu dar uns recados aqui. Mas, eu concordo muito com o que o senhor disse, há que você ter uma simplificação disso, começando pelos recursos federais, porque quem está ganhando dinheiro, no fim das contas, é o pessoal lá do Conselho Regional de Contabilidade, que está tanto trabalho fazer conta. Não é? Ideia, né? Trabalho fazer conta que os contadores estão tudo ricos. Não é verdade? Não, mas tem que simplificar, de fato, nosso sistema tributário. Pessoal, dá uns recados aqui. Quinta-feira, nós continuamos com as lives de direito eleitoral. Tem muito assunto novo, porque já tem muita regra definida, as datas do novo calendário eleitoral estão definidas, o TSE já tem resolução nova tratando de adiamento de datas, então a gente vai trazer todas as novidades. Já falamos um pouquinho na live de quinta passada, na próxima quinta vamos falar mais ainda, então fiquem ligados. E grande parte do nosso público aqui, doutor, é o pessoal do eleitoral, que está ligado nessa sucessão aí. Então, a gente veio com mais temas também de gestão, de administração pública e de prefeitura, mas o projeto começou com um evento eleitoral que a gente ia fazer e a pandemia nos atrapalhou. Dá uma sugestão, então, doutor Leon, trazer um contador aí para falar de prestação de conta eleitoral aí, se já não tiver, é um tema legal. Não fizemos ainda, e aí eu vou, nos bastidores, eu vou te pedir alguma indicação, uma coisa, eu não sei se o pessoal da Megasoft tem alguém em mente, mas é um tema fundamental. Eu, particularmente, acho que a grande questão dessa eleição, da passada e para os próximos anos, é o abuso de poder econômico. E isso passa fundamentalmente pela prestação de contas. Exatamente. Então, né, há o abuso de poder político, isso já está mais ou menos definido na jurisprudência, mas o abuso de poder econômico está pouco definido e tem muita mudança para acontecer, legislativa e na jurisprudência. Então, quem não tiver conhecimento sobre isso, que não tiver informação, tem que aí, ótimo tema, a Rosana falou, prestação de contas eleitorais. A gente não falou sobre isso ainda, pessoal, porque assim, a gente estava tão preocupado com o adiamento de eleição, com tanta coisa acontecendo, e a prestação de contas é lá no final, então a gente vai estar deixando para depois. E agora, as prestações de contas, o pessoal vai ser diplomado sem prestar conta. Então, mas a gente tem que falar mesmo, é verdade. Tá fechando nosso tempo aqui.
Doutor, muito obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. Forte abraço. Estou à disposição. O Conselho Regional de Contabilidade também está à disposição aí, tá? Qualquer situação relacionada à área contábil, estamos à disposição. Um abraço, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, abraço. Boa noite, pessoal. Até mais.